período letivo. É com grande satisfação que a 61ª Gestão do Centro Acadêmico João Mendes Júnior abre o segundo dia da Semana Política. Como nós prometemos durante a nossa campanha inteira, nós vamos promover o debate dentro da faculdade, o debate universitário. Ontem nós fizemos isso e hoje nós vamos fazer isso, durante a semana inteira nós vamos fazer isso. Nós escolhemos o tema da crise econômica porque nós acreditamos que está sempre ligado ao direito. Como o professor Fabiano uma vez falou em sala de aula, um dos maiores picos de trabalho dos advogados foi durante o plano Collor nos anos 90. E a crise econômica, a situação econômica afeta diretamente os alunos, como nós vimos esse ano corte no FIES. Então nós acreditamos que é um tema que nós merecemos debater, que os lados merecem ser ouvidos. Para isso nós convidamos o professor, nosso querido coordenador, professor Dr. Fabiano Delmasso, para ser presidente da mesa. Boa noite a todos. É um grande prazer poder presidir essa mesa. Já tive a oportunidade de acompanhar aqui as notícias a respeito do primeiro dia de debates que foi feito e realmente foi um grande sucesso, né? E hoje o tema que será discutido, debatido, ele é difícil de resolver, né? Mas ele é fácil para argumentar, para discutir, para identificar. Então eu acho que vocês foram muito felizes na escolha do tema. Então discutir crise econômica é importante, principalmente dentro de uma faculdade de Direito. Afinal de contas, vocês sabem muito bem que são nas épocas de crise econômica que nós trabalhamos mais, né? Então na maior parte das vezes as empresas demitindo, as empresas fazendo pedidos de recuperação judicial. Então, enfim, isso acaba fomentando um pouco a advocacia. Agora, é óbvio que nós também temos uma outra visão a respeito dessa situação de crise, né? Ninguém ganha com isso. Então, um país, de certa forma, que entra numa crise, e hoje as crises são cada vez mais sistêmicas, obviamente eles sofrem outros problemas. Quem ganha e quem não ganha demanda nesses determinados momentos. Então, só para introduzir um pouco, né, o tema, quando nós pensamos em crise, nós estamos pensando em uma nomenclatura muito utilizada na medicina. Quando nós falamos que estamos em crise, significa o quê? Significa que as coisas não estão funcionando bem e que as coisas só se recuperarão ou elas só voltarão a funcionar normalmente se tiver uma intervenção. Então, quando pelos próprios mecanismos eu consigo recobrar minha saúde, eu não estou no estado de crise. O problema é quando eu preciso de intervenção externa. Quando eu preciso de uma intervenção medicamentosa, de uma intervenção cirúrgica, é aí que eu reconheço o estado de crise. Então, quando nós olhamos para a atividade econômica, quando nós vamos falar em relação ao reconhecimento ou não do estado de crise, nós também temos que pensar se existe essa necessidade ou não, tá ok? As crises, quando olhamos isso sob o âmbito jurídico, elas geralmente são chamadas inicialmente de uma crise econômica. E como é que uma crise econômica começa? Quando nós temos uma diminuição de demanda. Então a primeira coisa que você aponta dentro da sua atividade econômica é que a demanda diminui. Eu estou vendendo menos, eu estou prestando menos serviços. Isso gera obviamente um efeito que pode continuar piorando ou não. A primeira fase, então, é essa fase que nós chamamos de crise de demanda ou de crise econômica. Nós passamos depois para a crise financeira, ou seja, essa queda de demanda
ela começa a dificultar o cumprimento das suas obrigações. Então, quer dizer, aquela diminuição de vendas que eu tive, ela está implicando no descumprimento de algumas obrigações. Ou eu não vou conseguir pagar os empregados, ou eu não vou conseguir pagar imposto, ou eu não vou conseguir pagar algumas obrigações que eu assumi. Então, nós geralmente progredimos para uma crise financeira. E por fim, nós temos uma crise patrimonial, que é quando você começa a se desfazer do patrimônio justamente para arcar com as obrigações que você tem que arcar. Então, esses são os momentos de crise que nós enxergamos sobre o âmbito jurídico, por exemplo, para os pedidos de recuperação judicial, tá certo? Aqui hoje eu tenho certeza que a discussão a respeito de crise econômica vai superar esses limites jurídicos e, obviamente, pela qualidade dos conferencistas, nós vamos ter uma discussão que engloba não apenas essas preocupações jurídicas. Então, para não falar demais a respeito disso, eu gostaria de convidar o presidente do Instituto Mises do Brasil, o senhor Hélio Beltrão. Gostaria de chamar também o presidente estadual do PCdoB, o senhor Nivaldo Santana. Bom, é uma grande honra tê-los aqui. Boa noite. Então, feito isso, vamos às nossas discussões e passo já imediatamente a palavra para o senhor Nivaldo Santana para que ele possa fazer a exposição que bem entender, pelo prazo de 30 a 40 minutos, tá ok? O senhor fique à vontade. Boa noite, estudantes de Direito do Mackenzie. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o professor Dr. Fabiano Delmacho, pelo presidente aqui da nossa mesa. Cumprimentar o senhor Hélio Beltrão, porque eu tenho a honra de compartilhar os debates. Cumprimentar também os dirigentes do Centro Acadêmico de Direito aqui do Mackenzie. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de dialogar com essa juventude estudantil que será o futuro do nosso país. E cumprimentar também o Centro Acadêmico pela promoção dessa semana jurídica, onde procura trazer visões diferenciadas sobre temas importantes da atualidade. Eu acredito que essa forma democrática e plural de tratar o problema é bastante importante. E queria dizer também que eu estou até satisfeito de ser a quarta semana política Cláudio Lemos, porque quando eu fui deputado estadual por 12 anos, e no período que eu fui deputado estadual, eu tive a oportunidade de conviver com o professor Cláudio Lemos como governador do estado de São Paulo. Tive até algumas audiências com ele. Embora sejamos de campos políticos opostos, eu faço questão de registrar o meu respeito e admiração e a coragem do professor Cláudio Lemos, que sempre tinha opiniões firmes e incisivas sobre temas complexos, onde às vezes as pessoas preferem se omitir e não opinar. Então, é uma satisfação dupla participar desta semana. Eu vou, nesses 30 minutos generosos que me foram concedidos, abordar 3 aspectos do debate sobre a crise econômica. Primeiro é uma contextualização histórica, o segundo é analisar a situação internacional e, por último, me referir à situação no Brasil de hoje. Como o tempo é pequeno, eu vou fazer apenas uma breve retrospectiva histórica
e fazer um recorte que, como todo recorte histórico, é passível de múltiplas interpretações, mas o Brasil, do ponto de vista econômico, no período de 1930 a 1980, nesse período de 50 anos, o Brasil viveu um período que foi chamado um período nacional desenvolvimentista. Alguns denominam da chamada Era Vargas. Neste período de 1930 a 1980, aliás, hoje é até o aniversário do suicídio do Getúlio Vargas, no mês de agosto. O mês de agosto é importante, porque é o mês da Semana Jurídica, do Dia do Direito, mas na política brasileira, o mês de agosto é conhecido como o mês do cachorro louco, porque grandes problemas políticos no Brasil, por coincidência histórica, ocorreram no mês de agosto. Mas retornando aqui de 1930 a 1980, e muita gente não tem essa informação, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Nesse período de 1930 a 1980, se nós fizermos uma média de crescimento, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. E o Brasil modificou estruturalmente a sua fisionomia econômica. O Brasil deixou de ser um país predominantemente rural para ser um país predominantemente urbano. O Brasil deixou de ser um país fundamentalmente agrícola para ser um país predominantemente industrial. Então houve um processo de evolução importante no Brasil. A economia que mais cresceu, o Brasil se transformou de uma economia atrasada, de uma economia com pouco dinamismo, numa das 10 maiores economias do mundo, num país com parque industrial diversificado e num país que teve um processo muito acelerado de urbanização. E neste período, o Brasil também viveu um relativo período de mobilidade social. Foi nesse período que o Brasil construiu amplas camadas médias urbanas. Foi nesse período que se criou uma classe operária mais vigorosa, mais dinâmica e mais partícipe do processo político, econômico, social desse país. E foi nesse período que o Brasil abriu largas perspectivas para o seu desenvolvimento. No entanto, esse é o lado do período desses 50 anos, mas esse período também, estou entrando no mérito das situações políticas desse período de 50 anos, o Brasil conviveu ainda com 2 problemas estruturais que até hoje não foram superados, que é a desigualdade social e o desequilíbrio regional. O Brasil cresceu bastante, se industrializou, se urbanizou, se transformou numa das 10 maiores economias do mundo, criou um mercado interno robusto, uma economia forte, mas todo esse processo positivo conviveu com problemas estruturais, que é a desigualdade social, que não precisa nem de indicadores, é só andar pela maior cidade do Brasil que a gente percebe que a desigualdade social é um fenômeno importante, e também os desequilíbrios regionais. O Brasil cresceu de forma desequilibrada. O centro nervoso do crescimento ficou localizado principalmente nas regiões Sudeste e Sul, e as outras regiões do país tiveram um crescimento retardatário. Até hoje, o estado de São Paulo, por exemplo, sozinho, é responsável por 1/3 do PIB nacional, o que significa que o país é gigante, tem dimensões continentais, mas além das desigualdades sociais, tem um desequilíbrio regional, que isso também, tanto a desigualdade social como o desequilíbrio regional, são fatores que dificultam um desenvolvimento mais sustentado, mais equilibrado e mais distributivista
do nosso país. Mas passado esse período, na década de 80, que coincidiu com o período de declínio do regime militar, o Brasil entrou numa grande crise econômica, a crise da dívida, a crise do petróleo, e a década de 80, embora tenha sido uma década importante de redemocratização do país, de fim do regime militar, mas do ponto de vista econômico, a década de 80 foi conhecida, cravada historicamente como uma década perdida do ponto de vista econômico brasileiro. Nos anos 90, diante do impasse dessa década perdida, o Brasil fez um tipo de opção que se convencionou chamar de opção neoliberal, que a situação política, econômica e social se agravou. Se a década de 80 foi uma década perdida, nós podemos dizer que a década de 90, a década de hegemonia plena do neoliberalismo, foi a década perdida e meia, porque além do pouco crescimento econômico, o Brasil padeceu de aumento exacerbado do seu endividamento, da desestruturação de empresas estratégicas para o desenvolvimento nacional, que foram privatizadas e desnacionalizadas, e da ampliação das desigualdades sociais. E só essas duas comparações já mostra que o período mais fértil de crescimento, de dinamismo do Brasil, teve duas variáveis importantes. Uma era o papel importante e protagonista do Estado para regular e desenvolver a economia, porque o mercado sem freios, se o mercado atuar sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de intervenção social, a história prova no Brasil e em todo mundo que ele não apenas reproduz, como amplia e aprofunda as desigualdades e os desequilíbrios. Por isso que um papel importante do Estado associado a um papel relevante da indústria. Nenhum país do mundo conseguiu um desenvolvimento econômico forte, sustentável e duradouro sem esses dois componentes: uma presença ativa do Estado e um processo forte de industrialização, ligado também ao aumento da produtividade com a inovação tecnológica, desenvolvimento científico. Então são dois ensinamentos importantes que nós vamos tirar de um período onde o Brasil foi muito bem na economia e a sociedade foi mais ou menos, porque teve mobilidade social, teve a construção das camadas médias, mas o Brasil também padece, como eu repito, das desigualdades e desequilíbrio que são marcas históricas do nosso país. A realidade do Brasil hoje, que é um terceiro momento que eu gostaria de colocar nessa fase introdutória do nosso debate, é dizer que nós estamos vivendo no mundo uma crise que começou em 2007. A crise começou e teve um elemento muito importante com a quebra de um banco gigante dos Estados Unidos, que é o banco Lehman Brothers. A quebra desse banco simboliza, de certa medida, o ápice de uma crise que começou nos Estados Unidos como a crise da bolha imobiliária. Com a quebra desses créditos imobiliários sem lastro, se espalhou por uma crise bancária. A crise se propagou para a Europa com recessão, desemprego, a crise das dívidas, principalmente dos países do sul da Europa, e a Europa, que no período pós-guerra sempre foi o paradigma do bem-estar social, de civilização, onde nós, países em desenvolvimento, sonhávamos atingir um patamar da Europa. O que nós vemos hoje na Europa é a quebra do chamado estado do bem-estar social, o desemprego em larga escala, a retirada de direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, a estagnação econômica. O exemplo mais agudo que nós temos é o da Grécia, que teve uma retração econômica de 25% do PIB, e o país quebrou e afundou. E a chamada Troika,
que o Banco Europeu, o FMI, a Comunidade Europeia define como política para todos os países uma política de austeridade fiscal. É garantir, honrar os compromissos com o sistema financeiro internacional, e quem paga o preço dessa austeridade são as nações mais debilitadas, os povos e os trabalhadores. Então essa política que nós devemos considerar que existe hoje e que deve ser criticada. Os efeitos da crise começou na Europa, começou nos Estados Unidos, passou pela Europa, agora ela também está atingindo os países emergentes. Mesmo a China, que durante 30 anos teve um crescimento acima de 10%, hoje está com um crescimento de 7%, mas os países emergentes, dentre os quais o Brasil se insere, por situação da sua economia exportadora de commodities e produtos primários, só para dar um exemplo, os preços dos produtos primários que são controlados pelos países capitalistas mais fortes desabaram. O petróleo, por exemplo, em alguns países como Rússia, Irã e Venezuela, muito dependentes do petróleo, o petróleo estava mais de $100 o barril, agora esses dias ele chegou a $40. E o Brasil, cuja pauta de exportação, infelizmente, é predominantemente de produtos primários, o Brasil também está sofrendo um impacto negativo com a diminuição de preços dos minérios, da soja e de outros produtos. Uma das causas estruturais da simetria entre os países mais ricos e os países mais pobres é que os países mais pobres, ou países em desenvolvimento como o Brasil, exportam produtos primários e importam produtos com alto conteúdo tecnológico, com alto nível de elaboração. Sem quebrar essa assimetria, nós não vamos quebrar essas diferenças que existem na repartição do poder e da riqueza mundial. O Brasil, durante esses últimos 13 anos, tem adotado, colocando como marco o governo Lula, na minha compreensão, adotou um modelo econômico híbrido. Não foi uma política nem desenvolvimentista e nem liberal. Foi uma política híbrida que procurou compatibilizar medidas desenvolvimentistas, como o uso dos bancos públicos para induzir o crescimento econômico, promover a justiça social. Então houve uma ação do Estado no sentido de desenvolver a economia. No entanto, essa economia de viés desenvolvimentista conviveu com uma política liberal, uma política macroeconômica, baseada no tripé. Eu considero um tripé liberal, que é um grande obstáculo para o crescimento econômico, baseado em juros altos, câmbio flutuante e superávit primário. Essa política dirigida pelo Banco Central acaba determinando os rumos da economia. Nesse último período, o que a gente percebe é que, do ponto de vista político, em primeiro lugar, as pessoas precisam entender que economia não é uma ciência exata, não é matemática, que você fala 1 mais 1 são 2 e pronto. A economia é política. Toda decisão econômica, toda política econômica é política porque ela pressupõe uma arbitragem. O gestor da política econômica, ele vai definir quem vai ser o ganhador e quem vai ser o perdedor. Por isso que nós chamamos que a economia é política. A economia política, ela é baseada na correlação de forças políticas que existem na sociedade. Os setores mais fortes do ponto de vista político, quem tem mais poder nos setores fundamentais, acaba impondo a sua política. Nós podemos dizer, em poucas palavras, que quem detém o poder político no Brasil e no mundo é o setor financeiro. O setor financeiro é a fração hegemônica das classes dominantes. É o setor que tem mais força política, que domina a mídia,
domine os processos políticos, então uma interferência violenta do Estado. Através desse poder político, ela apoia uma agenda que atende os interesses dele. Por exemplo, se você aumenta a taxa de juros, é ruim para um cidadão comum, porque ele vai gastar mais quando ele vai comprar em crédito, é ruim para a economia. Todo mundo acordado? Vamos lá. Queria agradecer ao CA de Direito pelo convite, ao professor Nivaldo Santana, com quem eu tenho o prazer de debater aqui, e gostei bastante das intervenções. Vocês vão ficar surpresos com os pontos em comum. E o professor Fabiano, muito obrigado por presidir a mesa e nos atender nesse debate interessante. Então, vamos lá. Quais são aqui os pontos que eu acho que são em comum? Talvez seja surpreendente para vocês que sejam pontos em comum. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos os mesmos objetivos, né, Nivaldo? A gente busca a prosperidade, o crescimento, né, o aumento de salários. Então, nisso a gente está plenamente de acordo. A gente também concorda que desamparados, o pequeno, são os prejudicados com políticas públicas ruins, e a gente tem que ter sempre preocupação, né? Nós vivemos em sociedade e temos responsabilidade perante esses pequenos, pobres, desamparados que estão por aí. Então a gente tem que ter uma política, seja, se vocês preferirem estatal, eu prefiro soluções privadas, mas de apoio a essas pessoas que realmente necessitam, né? Então, a analogia que o professor Fabiano colocou antes, eu achei muito interessante, que ele propôs uma análise para saber se é crise ou não é crise. Então, se você precisa fazer uma intervenção, então sim, é uma crise. E se o paciente está se curando sozinho, então não seria uma crise. A minha interpretação, eu já vou colocar logo no início para dizer o que está acontecendo aqui, é que houve uma prévia intervenção nesse paciente, baseado no diagnóstico ruim. Foram, então, injetadas certas substâncias no corpo desse paciente. A intervenção que tem que ser feita hoje é a retirada dessas intervenções indevidas no paciente. Então, é uma intervenção de retirada, que é uma intervenção estranha, né? Então, não é uma intervenção para fazer uma opção de coisa, é uma intervenção para tirar o médico ruim que estava ali e botar de lado e falar: deixa o paciente resolver o seu próprio problema sem esse remédio errado que você está injetando no organismo dele, né? O Nivaldo fez um apanhado histórico muito interessante. Ele mencionou o crescimento, por exemplo, teve na primeira metade do século XX e principalmente até o início dos anos 60, quando vieram as crises do petróleo. E nos anos 80, nós tivemos o período de maior desastre na nossa política econômica. Vocês não têm idade para isso, mas eu vivi uma época em que as pessoas tinham que pegar o salário, sair correndo para o supermercado. Na verdade, eram grandes hipermercados, no dia que recebia o salário, para estocar produtos para o mês inteiro, porque a inflação era de 1% ao dia, era uma maluquice. O governo era completamente desorganizado, os presidentes do Banco Central trocavam a cada 6 meses, o ministro da Fazenda também. Foi um desastre nos anos 80. Nos anos 90, quando começou o criticado pelo Nivaldo tripé macroeconômico, e a gente vai entrar nisso, o Brasil, mal ou bem, se estabilizou, né? O povo, na verdade, deu um basta a essas políticas malucas, cansou desses pacotes malucos que não davam certo, né? Que o governo vinha com cada hora tinha um pacote, e os advogados ganharam muito dinheiro nessa época, que era tudo inconstitucional e ilegal. O governo fazia quebra de contrato a cada pacote novo, né? Quando chegou, o povo já não aguentava mais. Em 94, então começou o Plano Cruzado, que trouxe como vários benefícios, como vocês sabem, que foi a estabilização do real, a queda da inflação dramática e uma tranquilidade para o empreendedor trabalhar e para o pequeno, que efetivamente sofria para burro com a inflação. Ele finalmente começou a ter algum acesso a produtos e acesso a algum crédito que, mesmo nos anos 90, era pouco, né? Esse tripé funcionou
deu resultados em termos disso que a gente propõe aqui, prosperidade, crescimento, aumento de salários, deu muitos resultados até ao final do segundo mandato do Lula, que vinha mantendo essa política de, olha, não podemos desorganizar as contas públicas como a gente tinha nos anos 80, não podemos deixar a inflação comer o dinheiro das pessoas e a poupança da economia, e não podemos ficar intervindo, brincando de vender dólar, um dólar que a gente não tem, e se vende demais acaba e a gente, como país, quebra. Então, isso aí foi mantido até o final do governo Lula, e aí, quando virou o governo da Dilma, houve uma mudança de atitude, que foi também o que o Nivaldo comentou, que foi a nova matriz econômica, que mudou o paradigma, e aí que aí começa a nossa divergência, se isso foram políticas públicas positivas ou negativas. E o meu ponto é que a gente está vendo hoje, está colhendo o resultado dessas políticas públicas implementadas no primeiro governo Dilma, primeiro mandato Dilma, que agora chegamos a 10% de inflação, desemprego crescente, né, recessão. A gente vai ter pela primeira vez em muitos e muitos anos a queda da produção, queda de renda, queda do PIB de 2% esse ano, e ano que vem também. E isso acontece justamente por essas intervenções, usando de novo a analogia do professor Fabiano, que foram injetadas, esses medicamentos para estimular, ou como disse o Nivaldo, para induzir o crescimento, com toda boa intenção, não tem dúvida, todos queremos a mesma coisa, mas era baseado em quê? Baseado em gastos mesmo, o governo gastar mais do que arrecada, né? E baseado em criação de crédito em volumes descomunais, né? O crédito no Brasil, tenho aqui um dado aqui que eu anotei, para vocês terem uma noção, o crédito público, tá? de bancos públicos, de 2009 para cá, ele saiu de 350 bilhões de dólares para 1,65 trilhão, multiplicou quase 5 vezes. E o crédito privado saiu de 650 bi para 1,4 trilhão, multiplicou 2 vezes. Neste mesmo período, o PIB subiu, a produção das pessoas subiu 15%. Então, esse crédito é um crédito que não faz sentido, dado o que a gente tinha de produção. Foi um crédito criado pelo governo, criado pelo Banco Central, do nada, e que, obviamente, causa efeitos nefastos. Por exemplo, inflação, por exemplo, bolha de ativos, porque os imóveis que vocês estão vendo aí estão tão caros no Brasil. Por isso, porque se criou crédito, muitas vezes, a pessoas que não tinham condições de pagar, né? E a própria questão de meta de inflação, o Banco Central tinha uma meta, mas agora não trabalha mais com uma meta fixa, né? Era 4,5%, agora não é a meta fixa. Aí ele alcançou a meta em 4 meses e resolveu dobrar a meta. É por isso que a gente tem inflação de 10%. Né? Eles viram lá a meta dos 4,5% e falaram, por que a gente está alcançando a meta, vamos dobrar a meta. Ou seja, o próprio Banco Central, que deveria ser o guardião da moeda, ele não está nem aí e saiu imprimindo dinheiro, né, que é o que o Banco Central efetivamente faz mais corriqueiramente, que é criar dinheiro do nada e criar crédito do nada, né? O que aconteceu foi que a gente teve então essa redução dramática do crescimento, e essa redução dramática do crescimento, eu queria só fazer um ponto, embora a gente tenha um cenário desde 2007, 2008 de crise internacional, a nossa crise aqui é totalmente doméstica, caseira. Ela não tem a ver com a crise internacional. E os dados para mostrar isso são muito simples. Durante o segundo governo Lula, tá, o mundo cresceu 3,5% ao ano, de média. A América Latina cresceu 4% e o Brasil cresceu 3,5%. Cresceu menos que a América Latina, mas cresceu em linha com o crescimento do mundo. De 2010 a 2014, primeiro mandato da Dilma, o crescimento do mundo foi um pouquinho maior, foi 3,6%, não foi menor. E o Brasil já estava na média, nesses 4 anos, crescendo 1,5%, muito menos. E agora a gente está caindo 2%. Então, esse 1,5%, na verdade, se eu colocar nessa conta, vai abaixar ainda mais a média. Então, o cenário externo não explica a crise aqui.
E uma parte da explicação que o Nivaldo mencionou corretamente, que a gente teve uma queda de alguns produtos que o Brasil exporta, a gente exporta basicamente produtos primários, mas também temos uma pauta extremamente especificada. Houve, sem dúvida, uma queda a partir de 2008 nos preços dos produtos básicos. Mas se você olhar os termos de troca, ou seja, a diferença dos preços dos produtos exportados pelo Brasil comparado com os produtos que a gente importa, a piora nesses preços foi muito pequena, incapaz de explicar qualquer impacto desse cenário externo. Então, os nossos problemas aqui, né, a gente tem mania desde lá de trás de culpar Portugal pela cultura que a gente herdou, etc. E agora a gente está, né, acostumado a olhar para fora e jogar a culpa no outro, quando o problema é nosso aqui hoje. Hoje, mesmo a presidente hoje falou, olha, no jornal hoje, está dizendo, olha, a gente demorou muito a perceber que a gente estava em crise, que tinha problemas que a gente tinha que corrigir. E é isso mesmo, a causa é interna, né? Bom, o crescimento não pode haver no Brasil, né? Realmente a gente está condenado a crescer pouco com esse sistema que a gente tem, né? Primeiro porque a gente tem muito imposto para tudo quanto é lado. É difícil ver o imposto que está tudo embutido no preço dos produtos, mas isso aí torna muito difícil a atividade empresarial, e como torna difícil a atividade empresarial, torna difícil o crescimento dos salários, o crescimento do emprego, etc. Você tem muita burocracia, mas você tem políticas públicas que foram muito ruins nos últimos 4 anos. E também o que aconteceu foi que nos últimos 4 anos, a quantidade de gente buscando emprego e trabalhando diminuiu. Tem um pessoal que, não sei se vocês já ouviram falar, no tal dos nem, que nem estuda, nem procura emprego, né? Eu acho que provavelmente boa parte desse pessoal que está inclusive nas ruas deve estar ajudando muito a indústria de coxinhas e com mortadela, mas eles sem dúvida não estão nem buscando emprego, nem estudando. Isso é um problema para o crescimento da massa de pessoas que trabalham e produzem no Brasil e para o crescimento da nação. Então, a conjunção dos dois fatores, uma produtividade que está condenada a ser muito baixa pelo sistema que nós temos hoje de impostos altos, com esse negócio do crescimento da mão de obra não acontecer, a gente tem, é inevitável que o crescimento seja baixo, porque o crescimento é a composição da produtividade com o crescimento do número de pessoas trabalhando, né? A expansão fiscal, essa coisa do gasto que começou no governo Dilma, com essa cabeça de estimular a economia errada, foi sem precedentes a expansão do gasto. Para vocês terem uma noção, a gente tinha, no período de 2003 a 2008, né, você tinha um superávit primário, que significa o quanto o governo está arrecadando mais do que ele gasta antes de pagar juros. Antes de pagar juros, você tem que botar na conta também, porque juros também é uma despesa. Mas era em torno de 3,2% do PIB. Como você tinha 6 pontos do PIB de juros, você tinha um déficit, era como o governo gastava mais do que arrecadava, mas era um déficit em torno de 3% do PIB. Como a gente estava crescendo 3,5%, a dívida do país estava decrescente, as contas estavam razoavelmente equilibradas nesse sentido. Mas aí o que aconteceu? De 2008 a 2012, esse superávit primário, que era de 3,2% do PIB, já caiu para 1,6%. Aqui eu já estou fazendo um ajuste para tal contabilidade criativa, que é um eufemismo para, vamos aí, massagear as contas para não descumprir a lei de responsabilidade fiscal. E em 2013, você já teve um déficit no primário, ou seja, antes de pagar juros, de 1% do PIB. Então, você, composto com os 6% que você tinha pago de juros, teve um crescimento de dívida de 7% do PIB num ano. E agora, em 2014, ano passado, com recessão, início da recessão, que foi o PIB zero, você teve um déficit primário de 2% do PIB também. Ou seja, todo esse estímulo, etc., foi baseado no gasto, não foi baseado na arrecadação, foi gasto a mais, gasto que o que é importante entender é que quando o governo não gasta, pessoal, o governo não tem dinheiro dele. Todo o dinheiro que o governo gasta, ele tira da população, tira de vocês, tira de nós. O dinheiro não nasce em Brasília, não é que nem grama. Então ele tem que tirar das pessoas para poder gastar. Então esse negócio de dizer que ao gastar você está estimulando a economia é parecido com você
estimular uma pessoa tirando sangue do braço direito, né? Aí você carrega na bandejinha vazando sangue, você injeta o que sobrou desse balanço aí, do sangue, você injeta no braço esquerdo. Você diz que você está estimulando a economia. Como assim, cara pálida? Isso não é estímulo de nada. Você tirou da economia, tirou das pessoas produtivas. E você dizer que depois você injetou de volta, mas o efeito líquido foi negativo, porque nisso ficou dinheiro na máquina pública, dinheiro na corrupção, como vocês sabem, e esse estímulo, na verdade, não existe nem nunca existiu. Não tem como haver estímulo para a economia tirando dinheiro do bolso de todo mundo. Pensa bem. Ele está desestimulando todo mundo, tirando todo esse dinheiro, depois ele vai fazer outras coisas que ele acha boas, né? Que, muito, como você sabe, a tendência é o governo não fazer bons gastos e boas decisões. Você faria muito melhor se o dinheiro ficasse no seu bolso, né? Então esse é o problema, esse é o diagnóstico errado de achar que está estimulando a economia, induzindo a economia, tirando o dinheiro das pessoas e gastando com outras coisas que o governo decidiu fazer. E aqui eu não estou falando sobre, de novo, o que eu falei no início, de que a gente tem que fazer pelos pequenos, pelos desamparados. Isso aí são os melhores gastos públicos, mas só que isso é uma parcela ínfima do orçamento federal. A maioria não é esse tipo de gasto, né? Bom, outro gasto que o governo fez nesse período recente foi via o BNDES, que é outro truque para passar ao largo da lei de responsabilidade fiscal, né? Aliás, a lei de responsabilidade fiscal, abrindo parênteses, ela coloca na prisão todo ano mais de 100 prefeitos, né? Quando se descumpre, é uma lei, está lá, isso tem sido usado, né? Agora, no ano passado, o governo, aparentemente, eu concordo com a análise, descumpriu a lei de responsabilidade fiscal e agora o TCU já indicou que o governo descumpriu. Então, eu espero que a lei seja isonômica, aplicada a todos, ninguém seja diferente perante a lei, né, e isso seja aplicado como foi aplicado a todos os outros gestores públicos e responsáveis. Bom, o BNDES foi usado justamente porque não entra na conta do gasto público de lei de responsabilidade fiscal, ele foi usado como um expandidor desses estímulos também. Então o Tesouro botava dinheiro no BNDES, o BNDES fazia esses empréstimos para esses empresários grandes, né? Mais de 60% dos empréstimos do BNDES são para enormes empresários. O BNDES é o banco Robin Hood ao contrário, ele tira dos pobres, tira do fundo de amparo ao trabalhador para dar para empresário que não precisa, empresário rico, né? Isso que faz o BNDES. E o governo usou esse artifício, né, com essa mentalidade, estou aqui usando a interpretação benigna, que eu não quero nem falar da maligna, mas a interpretação benigna usou o BNDES para induzir o crescimento, para expandir a produção, saiu de 5,5% do PIB, que representava o BNDES na economia, para 12% a 13% do PIB, para escolher campeões que não precisam de dinheiro do BNDES, né? Bom, a política monetária frouxa do Banco Central, como eu disse, não estava, está dobrando a meta na inflação, ou seja, está imprimindo dinheiro sem controle. O crédito, como expliquei, eu acho que foi um dos grandes danos à economia, porque não tem lastro na produção, então as pessoas depois ficam sem condições de pagar. Eu acho que não existe nada mais maligno do que você enfiar um crédito num pequeno, uma pessoa que tem poucas condições de pagar, e depois a pessoa fica escravizada por esse crédito que ela não pode pagar. Esse instrumento de tentar induzir a economia expandindo o crédito foi muito usado nesses últimos 4 anos, como eu mostrei. O crédito aumentou 3 vezes, o volume de 3 vezes em 4 anos, quando o PIB aumentou apenas 15%, com boa vontade nesse período. Bom, e aí fez outra coisa também, além de o Banco Central estar imprimindo loucamente, o governo resolveu controlar os preços das tarifas públicas que ele controla, que é uma coisa peculiar no Brasil, de ficar dizendo quanto cada empresa de energia deve cobrar do seu cliente, quanto a Petrobras tem que cobrar pela gasolina, etc. Isso acontece em muito poucos países, geralmente países dirigistas como o nosso. Mas isso causa um problemão, porque imagina se o que você produz, a família de vocês, o que ela produz, se o governo dissesse, não, você não pode cobrar, você pode cobrar menos, você não pode cobrar, você pode. Ia ser uma confusão para a economia, né? E é isso que acontece. E o que acontece é que acaba as pessoas, por exemplo, as empresas de energia elétrica, as empresas de gasolina, de refinaria, se
Você fala o seguinte, olha, por que eu vou produzir mais se eu não estou recuperando nem os meus custos, dado esse preço tabelado baixo? Então começa a faltar produto, faltar energia para o crescimento do Brasil, para atender todo mundo, faltar água, faltar isso que a gente vê. E o que acontece é que a própria presidente, que vocês viram no final de 2013, vindo à televisão, depoimento público, falando que estava baixando na marra, por decreto, para ajudar a população, abaixando o preço da energia elétrica, um ano e pouco depois, capitulou e fez aumentos que vocês estão vendo aí, chegou a 80% que vocês estão pagando mais de energia elétrica. Resultado dessa política dirigista de achar que tabelamento de preço, que é uma coisa bem dos anos 80, funciona. O governo também fez outra besteira que ele já tinha feito muito no passado, que é tentar controlar o câmbio. Né? Então achou que ia, porque também já estava preocupado com o índice de inflação de preços, e sabia que se deixasse o câmbio subir e alguns produtos aumentar de preço, então começou a vender as nossas reservas e vender os tais swaps para controlar o câmbio. Fez isso em 120 bilhões de dólares, vendendo a 2,30, a 2,35, a 2,40. Obviamente teve um prejuízo gigantesco quando parou de vender, o dólar estilingou para 3,50, hoje está 3,60. Muito parecido com o que aconteceu com a China, que resolveu fazer o mesmo, e vocês estão vendo nos jornais essa semana o que está acontecendo com a China. Eles venderam 200 bilhões, mais do que o Brasil, para tentar segurar o câmbio, e 200 bilhões para tentar não deixar o preço das ações caírem. E o que aconteceu? Crise na China, caiu a bolsa ontem, caiu 8,5%, caiu mais 8% hoje. Agora eles fizeram outros anúncios para injetar, para induzir o crescimento, injetar crédito todo no sistema e começar toda a bobagem de novo. Bom, quais são os limites dessa nova matriz econômica que a gente está vendo hoje? Né? Os limites são a dívida, que está explodindo. Dívida significa o quê? Que o governo vai pagar? É dívida do governo, não é o governo que vai pagar? Se vocês prestarem atenção na primeira parte do que eu falei, não é o governo que vai pagar, porque o governo não tem dinheiro. Vocês, né? Os nossos filhos vão pagar essa dívida. Então, com a dívida tendo subido, e subiu 15 pontos do PIB nos últimos 5 anos, ela saiu de 50% do PIB, ela vinha caindo levemente desde o Plano Real, inclusive no governo Lula, chegando a cerca de 51% do PIB, e agora já está em 65 pontos do PIB, e a previsão é que chegue a 70% do PIB no ano que vem. Todo mundo vai ter que pagar essa conta. Isso só empurrou com a barriga, não adianta. E isso é o resultado das políticas públicas ruins. A gente está vendo o risco de o Brasil perder o rating, a nota que nos permite tomar empréstimos lá fora a custos favoráveis. A gente vai voltar ao status de crédito lixo, de junk bond, o que aparentemente vai acontecer em muito pouco tempo. As agências já estão sinalizando nesse sentido. Né? Bom, essa estilingada dos preços de produtos administrados, de preços administrados, chegou a 15%, né? A inflação está em 10%, mas os preços administrados já estão subindo 15% ou mais. Né? E o interessante é que toda essa alta do dólar, voltando ao dólar no segundo, não estimulou indústria, não estimulou investimento no Brasil, ao contrário do que os desenvolvimentistas pregam, que se você manipular o câmbio, desvalorizar o câmbio, você vai então causar crescimento. Não é verdade, não está acontecendo, a gente está vendo o contrário, está diminuindo a produção, diminuindo o emprego, depois que o dólar saiu de 2,30 para 3,50. Isso sempre foi assim, não é a primeira vez que eu mulher. É sempre igual. Né? Isso é insustentável. Né? E o déficit externo do Brasil, a despeito do dólar ter subido para caramba, continua em níveis sustentáveis. Ano passado chegou a 4,4% do PIB, que é um nível que normalmente causa crises de fuga de capitais abruptas. Né? A gente agora, com o dólar mais alto, é capaz de diminuir um pouquinho, mas está no nível insustentável. Né? Só abrindo parênteses sobre um ponto que o Nivaldo fez, com o qual eu concordo, existe realmente um poder do setor financeiro gigantesco na economia. O setor financeiro está na cama com o Estado. Né? Eles são sócios do ciclo econômico, o governo e os bancos que fazem essa expansão do crédito, eles lucram justamente, muito mais do que lucrar com juros, eles lucram com essa expansão do crédito, porque eles vivem disso. Eles vivem de emprestar dinheiro e ganhar dinheiro emprestando dinheiro. Então, toda essa explosão do crédito é o que causou esses bancos terem esses lucros absurdos
né? E, obviamente, a gente entende por que o Roberto Setúbal, que é o presidente, o CEO, um dos donos do maior banco do Brasil, está defendendo o governo abertamente nos jornais, né? Claro, eles estão na cama juntos, eles se protegem e eles ganham juntos com esse ciclo econômico inflacionário de inflação de crédito. Eu acho que, efetivamente, esse conluio se dá via o eixo do Banco Central, é através do Banco Central que tudo isso passa. As pessoas que estão no Banco Central sempre passaram do setor financeiro, né? Fazem carreira, eles inclusive usam como gangorra. Sai do setor financeiro, vai para o Banco Central e volta, espera a quarentena de 4 meses, sei lá quanto é a quarentena, volta ganhando mais no setor privado e vão lá regular os bancos, quando na verdade eles estão, são todos eles mesmos que estão gerindo esse sistema. E nesse aspecto eu estou 100% com o Nivaldo, que é um sistema nefasto e, portanto, a gente deveria achar outras soluções. A gente pode falar sobre isso nas perguntas do outro dia, ou se vocês olharem algumas palestras minhas sobre Banco Central, vocês vão ver, tem muito na internet. Bom, qual é a solução para isso? A gente não está aqui só para diagnosticar, né? Não somos os médicos que o Fabiano estava dizendo, a gente está falando, então tá bom. O que a gente tem que fazer? Né? A Dilma colocou lá o Levi, certamente considerado neoliberal pelo Nivaldo, né? Eu também acho neoliberal, e eu não gosto de neoliberais, embora as pessoas não entendam bem a diferença, mas tudo bem. E ele, que teoricamente é um expert de finanças públicas, foi lá para tentar fazer o ajuste, voltar um pouco ao tal tripé, né? Que o tripé que o Nivaldo não gosta muito, né? E ele já capitulou já imediatamente. Ele tinha prometido voltar não aos 3,2 de superávit que acontecia no governo Lula e no governo Fernando Henrique. Ele propôs voltar a 1,2 e no meio do percurso já anunciou que só vai fazer 0,15, ou seja, com 7% do PIB, agora aumentou o custo da dívida, né? Então 7% do PIB de juros, a gente vai ter de novo um crescimento de mais 7 pontos do PIB de endividamento que todos nós vamos ter que pagar. Então, o que a gente tem que fazer? A solução é parar de gastar mais do que arrecada, enquanto há tempo, diminuir a intrusão do governo na economia, diminuir gastos inúteis que não ajudam o pequeno, o desamparado. Por exemplo, deveria fechar esse banco Robin Hood, vender todo o seu patrimônio, né? Colocar isso, pagar a dívida ou fazer algo mais útil com esse dinheiro, reduzir o nível de gasto, reduzir o nível de impostos, reduzir o nível de burocracia e permitir que o paciente efetivamente, sem essas injeções artificiais administradas por esse médico anterior, né, que vinha fazendo essas políticas na nova matriz econômica, sem isso você tem chance de você voltar a ter um crescimento, né, um aumento da produtividade, o aumento do emprego, o aumento da prosperidade, né? Então, a gente deveria fazer isso. Enquanto isso, a gente poderia pelo menos rezar. Você pode até comungar a mandioca para tentar fazer um apelo aos deuses, né, para que a gente volte a ter políticas decentes que façam crescer a economia efetivamente. Muito obrigado, pessoal. Bom, passamos então às perguntas. Senhor Nivaldo Santana, primeiramente o senhor citou que a intervenção do Estado, devido à industrialização, Senhor Nivaldo, primeiramente o senhor citou que a intervenção do Estado de um lado e a industrialização do outro irá alavancar a economia. No segundo argumento, o senhor alega que a Grécia está quebrada. Mas minha dúvida é,
Se a intervenção do Estado é tão funcional, já é melhor responder, porque senão depois não vai lembrar nada. Olha, eu só para reforçar as linhas mestras da minha opinião, todos os países do mundo que cresceram e se desenvolveram bastante, as maiores economias do mundo, sempre tiveram como dois pilares essenciais a participação ativa do Estado como indutor do crescimento econômico e regulador do mercado. E ao lado disso, um forte desenvolvimento industrial. Não há na história econômica nenhum país que tenha se desenvolvido sem atender a esses dois pré-requisitos. No caso da Grécia, a Grécia é um país que na comunidade europeia é subordinada ao euro, o euro é dominado pela Alemanha, a Alemanha impõe as regras do jogo. O euro, por exemplo, sacrifica um dos elementos essenciais da soberania do país, é que poder legislar sobre a própria moeda. A política cambial de toda a Europa é determinada pela Alemanha. Então a Alemanha conseguiu, pelo euro, o que o Hitler não conseguiu na guerra, que é dominar a Europa inteira. Esse é o dado da realidade. A Grécia é uma vítima dessa política chamada de austeridade, de desregramento completo, de supremacia total do mercado financeiro sobre as economias nacionais. Pessoal, é importante lembrar que a gente só vai passar as carteirinhas quando acabar o debate, tá? Ele ainda não acabou, tem sessão de perguntas, temos várias perguntas ali, então, por favor, vamos sentando. Obrigado. É que em época de crise a gente vê uma fila, nós já entramos, né? Então, alguma coisa boa está sendo distribuída. Entra, depois você pergunta o que está ocorrendo lá, tá? A próxima pergunta, então, é para o Hélio, né? Essa aqui eu escolhi a dedo aqui, viu, Hélio? Você vai gostar dela. Como o problema da crise econômica é de responsabilidade do governo, se grande parte da nossa economia é controlada por estrangeiros? Bom, a outra é controlada por estrangeiros. Eu não tenho esse dado de quanto da economia é controlada por estrangeiros. Mas pode dizer o seguinte: independente de quem é o administrador de cada uma das empresas, que eu acredito que majoritariamente é formado de brasileiros, ele está preocupado em vender aqui, porque ele quer aumentar seu lucro, aumentar sua receita. Não tem como você simplesmente ter uma ideologia, como você falou de uma empresa, e falar assim: eu tenho uma ideologia de dominação, então eu quero que a pessoa consuma esse produto, eu quero fazer dessa forma. Não, o chefe, que parece ser o CEO da empresa, esse não é o chefe. O chefe é o cliente dele. Que quando você, a não ser que você esteja forçando a pessoa a consumir, porque se você está forçando, muitas vezes acontece isso, quando a gente usa serviços governamentais, a gente tem que usar aquele serviço, aquele governo, aquele preço, não tem escolha. Mas se você está no mercado, que a gente trabalha, todo mundo está aqui, espero, não por causa do mortadela, nem pela coxinha, mas porque a gente está querendo fazer a pandemia, não, está querendo aprender, certo? Quando é voluntário, eu aqui estou tentando fazer o melhor trabalho para eles não quererem ir embora lá, óbvio. E o cara que quer vender, ele tem que fazer o melhor para que ele venda mais. Então o chefe que parece ser o CEO da empresa, não é ele, é o consumidor. Então, pouco importa quem seja o controlador da empresa X ou YZ, o que vale é que o consumidor é o soberano. Esse sim é o grande soberano. Claro, você vai dizer, poxa, você está desconsiderando questões geopolíticas e de dominação. Não, eu sei que existem questões, mas essas questões estão no âmbito que eu chamo de não voluntário, que é no âmbito do governo,
que é a entidade efetivamente dentro da economia que pode pegar o nosso dinheiro e fazer joguinhos de guerra, ou joguinhos de brincadeiras internacionais. A gente não tem essa capacidade, nem a empresa tem essa capacidade. Né? Lá atrás, a Budweiser, né, era a empresa lá nos Estados Unidos, cuja propaganda era: nós somos os reis da cerveja, King of Beer. Né? Era uma empresa familiar. Até que chegaram os brasileiros. Os brasileiros fizeram um trabalho melhor, compraram a empresa. Na verdade, vocês acham que o Jorge Paulo Lemann está querendo dominar os Estados Unidos, está fazendo um jogo de geopolítica? Não. Ele simplesmente mostrou que o consumidor é soberano. Ele quer fazer o melhor trabalho, porque se ele fizer o melhor trabalho, ele vai ganhar mais, e ele vai poder ter mais outras empresas, como já tem Heinz, Burger King, etc. Então, esse é o jogo do mundo, do âmbito que a gente aqui, seja como advogados, seja como empreendedores, que é o âmbito onde há trocas voluntárias. Mais uma pergunta aqui para o senhor Nivaldo, é simples de resolver. Qual a solução da crise para o senhor? Se eu soubesse, eu ia vender e saía da crise. O primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ter claro o seguinte: o Brasil não é uma redoma. Então, a crise econômica mundial também interfere na economia brasileira. Achar que é um problema exclusivamente nacional é não atentar por um fato incontestável de que existe uma conexão econômica entre a situação dos diferentes países. Eu acredito que o Brasil precisa ter uma estratégia de desenvolvimento. O Brasil é um país em construção. Tem que fazer rodovias, ferrovia, recuperar os atrasos na área de saneamento básico. O Brasil tem uma grande capacidade de expansão produtiva que precisa ser enfrentada dentro de uma estratégia de desenvolvimento. Uma estratégia de desenvolvimento num país de dimensões continentais como o Brasil não pode ficar subordinada aos interesses de mercado. O mercado por si só, ele desestrutura a economia e promove a desigualdade. Ele precisa de ter uma regulação. Até economistas, defensores do sistema capitalista, o mais famoso que eu queria citar, o Keynes, ele chegou à conclusão, depois de uma crise brutal que ocorreu nos anos 30, ele chegou à conclusão que a convivência da regulação do Estado com o mercado era o único caminho para superar a crise. Eu acho que, reforçando o que eu disse antes, nós temos que ter uma estratégia de desenvolvimento, um papel ativo do Estado, e o Brasil precisa ter como vocação crescer. E para crescer, precisa de planejamento, precisa de estratégia, precisa de investimento público e investimento privado. Ok, passo mais um então para o Hélio. Né? Uma consulta aqui. Para a pessoa que quer empreender hoje, qual ramo está menos em crise? E qual a solução para o governo sair dessa crise? Tá? E aí tem mais uma afirmação aqui. Mas tirar dinheiro do bolso de todo mundo não é uma forma de distribuição de riqueza? Do povo para o governo. Isso tá fácil, né? Você deve ter sido uma mulher sábia que fez essa pergunta. Sabe tudo. É isso aí, a distribuição de renda dos pequenos para os poderosos. Né? Vamos lá. Primeiro eu queria fazer só um ponto aqui sobre a questão das pessoas que defendem o sistema capitalista, foi citado o Keynes. Eu queria colocar que o Keynes ele é entendido na academia como uma pessoa que defende largamente a intervenção na economia, os monopólios estatais, na gestão da economia. Por exemplo, o Keynes, por exemplo, dizia que se por acaso a economia tivesse em crise, por exemplo, como agora,
Uma estratégia importante seria de você, por exemplo, contratar pessoas para cavar buraco ou tapar buraco. Metade cava e a outra metade tampa. Ele acreditava em coisas desse tipo, né? E os seguidores dele, entre eles o mais famoso, que é o Paul Krugman, que é prêmio Nobel, incrível que possa parecer, ele afirmou na televisão outro dia, ele disse o seguinte: olha, a gente saiu dessa crise que a gente está, se existisse, por exemplo, alienígenas, a gente então se preparasse para a guerra com os alienígenas, fizesse armamentos, etc., isso tiraria a gente da crise. Vocês entenderam a maluquice que os keynesianos defendem. E ele continuou, e ele disse o seguinte: olha, se depois a gente descobrisse que os alienígenas não existissem, a gente ia sair da crise gastando assim. Ou seja, é uma maluquice. Vocês pensaram que vocês fizeram com a sua finança, falaram assim: olha, o que eu devo fazer para... que foi a outra pergunta. O que eu devo trabalhar, o que eu devo fazer para prosperar mais? Você faz o seguinte: cava buraco e tampa buraco. Aí você vai sair da tua crise, pô. Então, se vale para você, tem que valer de alguma forma para a economia. Não existe esse tipo de coisa. O Evo Morales, né, voltar à questão de geopolítica, ele disse que se por acaso o presidente fosse impeached, se houvesse um impeachment, ele sugeriu que ele invadiria o Brasil. E aí eu cheguei... E aí eu cheguei à conclusão de que, na verdade, isso deve ser uma estratégia keynesiana. E veja bem, aí o Brasil se prepara se armando para se defender do ataque do Evo Morales, né? Isso foi combinado, porque é do Foro de São Paulo, então o Evo Morales e a Dilma combinaram isso, aí o Brasil sai da crise. Entendeu? A estratégia keynesiana para sair da crise. Basta a gente se preparar para se defender do Evo e das suas flechas. Agora, voltando para a pergunta de qual setor que você deveria estar buscando, bom, eu sempre acho que os advogados são os que cobram melhor, né? Então vocês estão na área certa. Eu gosto muito de direito societário, né? Então conheço um pouco melhor, mas o direito societário sempre tem mercado, principalmente para as pessoas que realmente resolvem crescer e se destacar, né? Mas eu imagino que várias outras áreas do direito são positivas, e se você sair do direito por um segundo, é difícil responder, mas eu tenho a impressão de que em crise você deveria ficar com aqueles produtos de massa, aqueles produtos básicos, alimentação. Parece clichê, mas é verdade, né? Quando você tem crise que a gente está vivendo, as pessoas continuam tendo que comer, continuam tendo que consumir aqueles bens de consumo básicos. Quem tende a sofrer são indústrias, aquelas que investem no longo prazo para fazer a produção crescer. Quando desaparece o consumidor, essas tendem a sofrer muito mais. Então, eu sugeriria, e posso estar errado, ninguém tem bola de cristal, que esses setores são mais protegidos à crise. O Centro Acadêmico João Mendes Júnior gostaria de agradecer a presença do presidente do Instituto Miss Brasil, Hélio Beltrão. Desculpa. Eu gostaria de agradecer ao presidente estadual do PCdoB, senhor Nivaldo Santana. Muitíssimo obrigado. Então, eu quero agradecer ao nosso querido professor Fabiano Domas por ter aceitado participar dessa mesa. Antes de terminar, vou passar a palavra para o professor fazer um encerramento. Ok, em primeiro lugar, parabéns ao Centro Acadêmico. Realmente a semana, pelo que estou vendo, vai ser muito boa. Também parabenizo os dois expositores, né? Deu para a gente ouvir coisas muito importantes a respeito da crise. Enfim, foi um prazer poder ter participado. Boa noite para vocês.